Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu gostaria de falar a respeito do 7º episódio da 5ª temporada de Rick and Morty, que acabou de chegar. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos até o final do ano e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater juntos essa meta. Então vamos lá, como vocês sabem, o 7º episódio acabou de ser lançado, na verdade ele já tinha sido lançado acidentalmente, né, algumas semanas atrás, eu acho que depois do 3º ou 4º episódio, o 7º episódio foi vazado lá no Canadá e obviamente espalhou no mundo inteiro, mas eu não queria trazer um vídeo pra vocês a respeito desse episódio antes dele ser transmitido na Adult Swim e no HBO Max. Então eu assisti o episódio normalmente e eu tô trazendo o vídeo como eu fiz em todos os outros vídeos, né, dessa 5ª temporada. E como eu costumo fazer no começo do vídeo, eu queria dar minha opinião geral antes de entrar em aspectos mais detalhados do episódio. Eu gostei bastante do episódio, eu colocaria ele em 3º ou 4º dessa 5ª temporada. Eu não achei nem o melhor, nem o segundo melhor, mas com certeza é um episódio de uma qualidade muito grande. Eu gostei principalmente das referências à máfia, a filmes de máfia, né, na verdade. Eu gostei muito, eles fazem referências a Poderoso Chefão, Scarface e vários outros produtos desse gênero que eu gosto bastante. Eu inclusive já li o livro do Poderoso Chefão, eu gosto muito da mitologia, né, criada pelo Mário Puzo, então foi muito legal ver isso sendo transmitido e me lembrou também bastante um episódio de Community, onde mais ou menos a mesma coisa acontece, né? Caso vocês não saibam, Dan Harmon também criou Community, né, o criador de Rick and Morty, junto com o Justin Roiland. Ele criou Community e tem um episódio bem parecido quando o Abed, né, ele narra o episódio mais ou menos da mesma forma, seguindo a linha dos Bons Companheiros, que é um filme do Martin Scorsese. Então é um episódio muito legal. Eu sinceramente não sei se misturou muito bem, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que combinou misturar esse universo dos animes, esse universo do Voltron, né, que eles chamam aqui de Goltron, se combinou muito com uma narrativa de máfia? Eu acho que não, eu acho que eles poderiam ter usado esse estilo narrativo em algum outro episódio, como em Community, por exemplo. Eu acho que isso foi muito mais bem aplicado do que nesse episódio, mas misturando essas duas temáticas ainda deu origem a um episódio muito legal que eu gostei bastante. E nesse episódio a gente viu mais uma aventura familiar, né? A gente viu a família inteira reunida e mais uma vez o Rick dando um pouquinho de preferência pra Summer. Depois de um tempo ele acaba largando os dois netos, mas ele dá preferência pra Summer, como ele tem feito com frequência aí nessas últimas temporadas, desde o primeiro episódio da 5ª temporada do Mr. Nimbus, que ele já confia mais na Summer dentro dessas aventuras. O último episódio, né, o 6º episódio, foi uma aventura do Rick e do Morty, mas agora a gente vê a Summer tomando novamente a dianteira, né, contra o irmão. Então, falando de forma um pouquinho mais específica a respeito do episódio, a gente começa o episódio vendo eles indo pro Boob World, como a gente já tinha visto na abertura, que tinha sido lançada 2 dias atrás, e a gente vê que o Rick encontra um robô do Goltron, né, que é claramente uma referência ao Voltron, que é, se não me engano em português, é uma doninha, né, que lá nos Estados Unidos eles chamam de Ferret. E o Rick fica maluco, eu nunca tinha visto o Rick tão animado, né, com alguma coisa, sendo tão fanboy, assim, de alguma coisa como ele é de Goltron nesse episódio. Então ele quer reunir as 5 cores diferentes para ter um conjunto completo para poder criar aquele robôzão gigante que a gente vê, né, nos trailers, a gente já tinha visto em vários momentos dos trailers. E a Summer rouba a cena, né, em vários momentos nesse episódio. A gente vê a Summer convencendo o Jerry e a Beth a se juntarem à família, né, porque senão eles iam chamar um vizinho e um mendigo, né, e até um momento bem engraçado da Summer dando bronca nos pais. E a gente vê que o Jerry e a Beth decidem se juntar, mesmo que eles fiquem reclamando que tudo é chato, que tudo é isso, tudo é aquilo. Depois de um tempo a gente vê eles mudando de opinião e concordando que aquilo é muito legal. E eles citam o bebê que a gente viu nos primeiros episódios dessa temporada, do episódio do espermatozoide, e o bebê faz um retorno triunfal nesse episódio. Eu particularmente não sei, novamente, se foi a forma ideal de trazer esse personagem de volta. Talvez eles pudessem ter deixado isso para a próxima temporada, porque eu acho que o retorno foi muito rápido, né? A gente espera tanto tempo para ver o retorno de alguns personagens icônicos da série, e eles fizeram em menos de 4 episódios o retorno, sendo que eles já tinham citado o personagem em vários momentos. Então eu não sei se eles estão planejando, né, que esse ser realmente entre pra dentro da família Smith, mas eu achei uma decisão um pouquinho esquisita já trazer o bebê de volta tão cedo. E a Summer zoa a Beth, né, por ela possivelmente ser um clone, que eu achei um momento muito engraçado do episódio.
E como eu disse, até tem um twist criativo na história das narrativas, porque não só o Morty, como também a Summer tem narrações e muitas vezes a narração é concorrente. O Morty tá falando alguma coisa e entra a narração da Summer cortando o que a narração do Morty tá falando. Então tem momentos cômicos envolvendo essa ferramenta narrativa, mas como eu disse, eu não sei se ela foi utilizada da melhor forma. Eu, particularmente, teria focado um episódio mais nesse sentido do que misturar com essa história dos Goltrons. E a gente vê cada Goltron saindo de um lugar diferente, um sai de dentro do vulcão, o outro sai de dentro de uma montanha e o do Morty sai de dentro de um estacionamento, o que mostra que até nesse sentido, né, o Rick deixou o Morty com o pior dos robôs. E o Rick usa novamente a arma de portais, já é o terceiro episódio, se não me engano, consecutivo, que a gente vê a arma de portais fazendo uma aparição e novamente eles não estão usando para ir para outra realidade e sim utilizando para ir para outro lugar, né? Eles estão usando para se locomover. Obviamente depois a gente vê outros Ricks aparecendo, a gente vê outras famílias, né, entre aspas, aparecendo, então pode ser que em alguns momentos eles tivessem ido de uma realidade para outra, mas num primeiro momento eles utilizam somente como locomoção. E o episódio é muito engraçado, eu não diria que ele é tão engraçado quanto o episódio anterior, mas a gente vê um momento que a Beth fala, pô, a gente tem que atacar o monstro um por um, porque aí vem o monstro dá uma porrada, vem outro, o monstro dá outra porrada, sendo que eles poderiam ter atacado em equipe logo do começo, mas o Rick queria uma desculpa pra falar, pô, a gente não tem saída a não ser se transformar nesse grande robô. E ele fica entusiasmado, né, quando tudo funciona, o que mostra que o Rick realmente é um fã, né, e ele curte bastante essa aventura. E a família pira, né, na experiência, todo mundo adora, inclusive a Beth e o Jerry que estavam reclamando agora, eles se unem, né, quando a Summer tá dando aquele discurso que a gente já tinha visto também nos trailers, que eles estão numa Rick Public, né, aí a Beth e o Jerry, né, se juntam a eles. E o Morty cita uma frase que, se não me engano, tem igualzinho no episódio de Community, quando ele diz que esses eram os bons tempos, né, que a família estava toda unida, que estava tudo feliz, que eles estavam conseguindo conquistar tudo, mais ou menos como a gente vê em filmes de máfia, como por exemplo nos Bons Companheiros, que sempre tem aquele momento da fartura, que eles estão roubando, que estão vivendo bem, que eles se mudam para uma mansão. A gente vê isso acontecendo nesse episódio, assim como a gente já tinha visto no episódio de Community. Novamente, se vocês ainda não assistiram Community, eu recomendo demais que vocês assistam e dá pra você inclusive começar por esse episódio. Se vocês gostarem desse episódio, vocês voltam pra assistir o restante da série. Eu não lembro exatamente qual é o número do episódio, mas eu vou colocar ele aqui abaixo pra vocês darem uma olhada. E nesse momento é interessante porque o Morty vai e fala pro Rick, olha Rick, você me avisou pra falar pra você quando você estiver passando dos limites, e o Rick concorda. Provavelmente o Rick pediu pro neto funcionar como uma espécie de limite ali, né, de limitador pro avô, mas a Summer vai lá e quebra a barreira. O Rick já tinha praticamente aceitado, né, não expandir essa operação, não começar a procurar outros Ricks, outros Mortys, mas a Summer vai lá e fala, pô, você sempre tá contra o nosso avô e etc, e o Rick acaba ficando do lado da Summer porque ela é quem tá alimentando, né, todo o ego do Rick. E talvez no melhor momento do episódio eles fazem uma reunião das 5 famílias, que claramente é uma referência à reunião das 5 famílias no Poderoso Chefão, né, os chefes das 5 famílias. E como eu disse, não só é uma das minhas trilogias favoritas de filme, mesmo que o terceiro seja um filme bem mais fraco, mas só o primeiro e o segundo já carregam aí o título de uma das melhores trilogias de todos os tempos. E a gente vê as 5 famílias que no Poderoso Chefão seriam, deixa eu ver se eu me lembro, né, a família Corleone, a família Barzini, a família Tattaglia, os Strack e os Cuneo, né, acho que são as 5 grandes famílias, né, que realmente são inspiradas nas 5 famílias que dominavam Nova York nas décadas de 50 e 60. E um dos Ricks que a gente vê nessa reunião na garagem, claramente é inspirado no Don Corleone, e outro é inspirado no Tony Montana, que é o Scarface, né, interpretado brilhantemente pelo Al Pacino, e os outros parecem ser referências mais genéricas, né, a personagens de máfia. Tem um só com suspensório, com camiseta regata, que pode ser uma referência ao Tony Soprano, ou pode ser referência a algum outro grande personagem que talvez eu não esteja me lembrando. E tem um momento que também me lembrou filmes de máfia, quando a gente vê uma montagem de assassinatos, que eles estão enforcando ali outros controladores de Goltrons, né, para tomar o lugar deles, aqueles mesmos que a gente vê no final, com aquelas caras de anime. E é interessante porque eu assistindo eu pensei, pô, por que será que todos os monstros parecem insetos? E a gente vê isso sendo explicado na cena pós-crédito, talvez uma das cenas pós-créditos mais engraçadas que a gente já viu em Rick and Morty até hoje.
E um aspecto que eu achei interessante desse episódio é que, ao contrário do que a gente viu em muitos outros episódios, a gente vê realmente o lado estressante da operação, a gente vê o Rick tentando criar, né, robôs cada vez maiores. Normalmente ele estala o dedo e a gente já vê o que ele fez ali pronto, a gente nunca vê a parte operacional, né, o lado mais trabalhoso do que ele faz. E o Morty, como já era óbvio, né, desde o começo aí do episódio, o Morty acaba sendo deixado de lado e a Summer acaba evoluindo cada vez mais, como se ela estivesse subindo dentro da família. E eles estão todos dentro de um planeta que, se eu não me engano, eles falam no episódio que eles evacuaram um dos planetas que eles salvaram. Eu não sei como que eles evacuaram o planeta, mas eles fizeram uma base ali para as famílias se reunirem, para conversarem a respeito dos planos futuros. E nessa cena a gente vê que o poder do Rick ali subiu a cabeça, né, que a fama, o ego subiu a cabeça, como a gente vê em muitos momentos em filmes de máfia, quando é aquele momento da virada. Tem um filme muito bom, né, com o Russell Crowe e o Denzel Washington, que tem aquele momento que o Denzel Washington veste um casaco de pele e vai pra ficar na primeira fileira numa grande luta de boxe, e aí finalmente ele desperta o interesse da polícia e ele acaba sendo capturado depois justamente por isso. Então esse é o momento de loucura do Rick, né, quando o ego dele sobe a cabeça e ele quer fazer um plano mais mirabolante ainda, o que é o começo do fim dessa operação. E em uma virada bem surpreendente nesse episódio, o Morty encontra personagens de animes, né? O personagem com olhão grande, como ele mesmo diz, com um sinal de mais no lugar de dentes. E eles falam de apropriação, que eu acho que foi uma piadinha dupla, né? Não só o Rick realmente roubou os robôs Voltron deles, como também eles podem ter feito uma piadinha com apropriação cultural, porque eles estão usando personagens, né, que vieram lá do Japão. Então acho que foi uma piadinha dupla com os tempos atuais. E o Morty mais uma vez mostra que ele virou um badass de verdade nessa última temporada, né? Nas últimas temporadas, na verdade, ele tira a arma da mão dos animes ali, acaba dando um tiro na cabeça do motorista e pula pra fora do carro. Então o Morty tá cada vez mais habilidoso nesse tipo de situações. E todo filme de máfia tem que ter uma pitadinha de traição, como já era previsto lá no começo do episódio. O Hothead Rick, né, que é o Rick cabeça quente, que é o Rick estressadinho, ele acaba tentando, né, cometer um massacre ali, matando todos os outros Ricks, e ele acaba morrendo de uma forma, né, que faz total sentido com o nome dele. E a Summer tem outra referência, eu sei que eu tô atropelando um pouquinho as coisas, mas tem algumas referências que eu não posso deixar de citar aqui no vídeo, porque eu acho que foram sensacionais. A Summer fala pra uma das mães, né, que tá ali no meio: você não é uma mãe de tempos de guerra, uma frase que é dita, se não me engano, pelo Michael Corleone, quando ele fala que o Don Hagen não é um consigliere de tempos de guerra. Eu não lembro se é o Michael Corleone ou se é o Don Corleone mesmo, o Don Vito Corleone, mas com certeza um deles fala isso no decorrer do filme. E o Rick acaba traindo, né, não só deixando o Morty de lado, como deixando também a Summer de lado e contratando a Kendra para tomar conta dessa operação. E claramente aquilo era um golpe, porque eles estavam tentando retomar os Voltrons, eles estavam tentando tomar os robôs de volta, e de fato é isso que eles conseguem fazer, né? Eles começam a lutar com o próprio robô. É uma cena bem legal, lotada de referências ao filme Scarface, né? Ele fala até as mesmas frases, né? Say hello to my little friend. Ele fala algumas frases bem clássicas, inclusive a escultura que tá no meio ali da sala é uma clara referência ao Scarface, que já tinha aparecido inclusive nos trailers. E nesse momento a gente tem esse twist que eu não gostei tanto assim, do bebê incesto, né, da Summer e etc. Eu particularmente não gostei muito desse final. E os robôs em diversos momentos mudam muito de tamanho, a gente vê um robô só, formado por 5 doninhas ali, formam um robô, aí depois parece que eles se juntam, formam um robô menor. Não faz tanto sentido assim o tamanho que eles utilizam para esses robôs, mas de qualquer forma, né, isso a gente tem que relevar, porque até em grandes filmes isso acontece. E já no final do episódio a gente entende porque eles estavam narrando o episódio, porque eles estavam com um alien na orelha, que era uma raça alienígena que se chamava Voice Variants, alguma coisa assim. Então isso até explica por que, né, que as narrações estavam se comunicando, porque eram criaturas dentro da orelha de cada um dos netos. Então, eu gostei do episódio, a cena pós-crédito é genial. A gente vê que os insetos eram do bem, que eles estavam tentando trazer a cura da AIDS para a humanidade, só que eles inclusive questionam o professor deles ali: pô, se a gente for para lá, eles vão entender a gente, como que a gente sabe se eles falam a nossa língua? Aí o professor fala: por isso que a gente tá gritando, não é que atravessando o portal a gente vai perder nossas roupas, e é o que acaba acontecendo com eles, e eles são destruídos pela humanidade. Então eu achei muito legal, né, essa história, e é um questionamento muito interessante, né, quando a gente fala de alienígenas, como que a gente sabe se os alienígenas vieram em paz? Isso é um tema abordado de forma muito inteligente em vários filmes também. O Arrival, por exemplo, é um filme que aborda muito bem essa temática.
Então eu não sei exatamente em que lugar eu posicionaria esse novo episódio, mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês acham que esse episódio é um dos 3 melhores da temporada ou um dos 3 piores da temporada até o momento. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.